Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 26 de janeiro de 2026. E na nossa noite, né, das segundas e quintas-feiras, porque estamos em recesso para os estudos de cursos, estamos realizando as nossas palestras públicas. Mas dia 2 de fevereiro, na próxima segunda-feira, iniciamos os estudos doutrinários, né? E continuamos com as palestras. Na noite de hoje, recebemos a nossa querida irmã Fernanda Barbosa, né? Fernanda, você é trabalhadora de que casa espírita? Centro Espírita Irmão Clarencio, Ah, eu tenho aqui, Fernanda Barbosa de Oliveira, Centro Espírita Irmã Clarencio, que fica onde, Fernanda? na, na Vila da Penha. Ah, na Vila da Penha. Eu acho que eu já fiz palestra desse centro há uns anos Ah, atrás. E hoje o nosso tema é desse livro aqui, ó, Alerta, uhum. Alerta, de Joana de Ângeles, pelo espírito de, ou desculpe, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Alerta, ó, bom alerta para todos nós. E o capítulo de hoje é o capítulo 4, que tem por título Obsessão e Jesus. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir à companheira Carmen Matos para fazer a leitura do preparo e depois ela fazer a nossa prece. E aí, Fernanda, eu passo a palavra para você. Você tem até 7h30, nós perdemos um Ah, tá, pouquinho, né? Até 7h30, ah, tá. 19h30, para fazer as suas reflexões. Carmen, por favor, minha amiga, faz a leitura do preparo. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Ânimo, e é de Lorival Lopes. E a página aberta tem como título Os Teus Recursos. E ele nos diz assim: que te falta? Não vês que já tens dentro de ti os recursos para resolver todas as questões? E ele continua: Deus não te fez com defeito. Uma voz, a da consciência, clama por dentro de ti a dizer: olha-me, escuta-me, segue-me. Não viestes para fabricar amarguras, vieste para expandir qualidades, agir, crescer na paz e amar. Acorda-te, mergulhe o teu pensamento em reflexões sadias, vigorosas, confiantes. O mal se desmanchará à tua frente e se erguerá o que é bom e belo. Confia em ti e em Deus. Apruma-te. Tem mais vigor e energia positiva, vibração amorosa para colher bons frutos. Por ser positivo, o sol ilumina sempre. Então, amigos, aqui, depois dessa mensagem de Lorival Lopes, harmonizando esse ambiente, harmonizando a nossa querida irmã Fernanda, que ela seja muito abençoada e nós todos aqui, que estejamos alertas, que estejamos prontos e confiantes de que as lições de hoje servirão para todos nós. Que Jesus abençoe a todos nós, a Casa de Francisco, e muita gratidão em nossos corações por estarmos aqui prontos para receber as lições de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga Fernanda, a palavra está com você. Jesus te abençoe sempre e continue abençoando Obrigada, todos nós. obrigada. Deixa eu deslocar o celular para cá, porque eu estou com o celular aqui e estou ali ao mesmo tempo vendo a lição que está no notebook. Então, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus, que o amor do Mestre Jesus pacifique os nossos corações. E hoje nós vamos conversar sobre esse livro, né, Alerta. É um livro muito interessante, porque, claro que eu fiquei destinada a falar sobre a lição 4, mas como eu já sabia com antecedência, porque a Rose já manda, né, os trabalhos para a gente com antecedência, eu acabei lendo o livro todo. E tem lições, assim, maravilhosas, muito boas mesmo, para nos chamar a atenção sobre o que nós queremos da vida, sobre o nosso posicionamento na vida enquanto espírito imortal.
E a lição 4 vai falar de obsessão em Jesus. E, assim, só pelo título da lição a gente já consegue entender, né? O que que é obsessão? A obsessão é o processo que ela vai começar, como Kardec fala para a gente, né? Nós temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Todas elas são perigosas, porque para se desenvolver uma obsessão até chegar numa questão de uma fascinação, de uma subjugação, começa-se pelo campo das ideias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está pensando, a forma como a gente se posiciona. Por quê? Porque uma ideia ali o tempo todo criando forças, uma ideia que não é positiva, nós já sabemos através, né, da nossa querida doutrina espírita que nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados de algum espírito. Quando a gente fica com uma ideia fixa de algo que não é tão produtivo assim, a gente acaba trazendo para próximo de nós irradiações que não são as melhores irradiações. E vamos fazendo ligações espirituais. E isso nos atrapalha enquanto espírito imortal. E aí ela começa, na nossa querida Joana de Anjos, que é a nossa psicóloga do plano espiritual. A Joana é um espírito que tem essa característica de mexer muito com o nosso emocional, de fazer, né, nós olharmos para dentro de nós mesmos e nós percebermos, né, o que que nós podemos nos melhorar, onde nós podemos crescer, o que que eu preciso modificar enquanto espírito. E ela começa falando para a gente, através dessa lição, que a ideia enfermiça, ou seja, né, aquela ideia, não é a questão quando ela fala de enfermiça, a ideia de questão da doença, não. Enfermiça porque os pensamentos que não são construtivos, sem contornos definidos, alcançam painéis mentais sutilmente. E a gente não percebe. Vou trazer um exemplo agora do que aconteceu aqui. Eu estou desde 6h10 tentando entrar, né? Que eu já tinha, porque sempre quando eu fazia um estudo online, se fosse presencial, eu já teria saído de casa desde assim, 1 hora antes, né? E quando é online, mesmo em casa, eu já me preparo para estar antes. E eu não consegui entrar, né? Eu falei, não, como já está chegando mais perto, eu vou mandar mensagem para a Rose. Eu falei, Rose, eu não estou conseguindo, está dando que o link estava. Que primeiro deu que o link não era o link. Eu falei, mas meu Deus, como é que o link não é o link? E aí depois, mas a senha está inválida. Até que teve um momento que eu falei assim, não, pensa, olha a lição da noite de hoje, presta atenção e começa a orar. E aí, quando eu orei, eu pedi na espiritualidade, falei, Senhor, vocês estão vendo o propósito, né? Todos nós estamos aqui, né? Eu que estou falando, vocês que estão me ouvindo, todos nós que estamos aqui, a gente aprende com essas lições, para a gente poder o quê? Crescer espiritualmente. Falei, Senhor, você sabe do propósito. Foi quando a Rose me mandou novamente o link, o mesmo link já, e nesse deu tudo certo. E assim, então, é isso que essa lição da noite de hoje fala para gente. Os pensamentos, as ideias, o nosso dia a dia, vão acontecer coisas, né? Vão acontecer coisas que às vezes a gente não espera. Coisas para o quê? Para a gente se desequilibrar. Mas é nós que temos que ter esse controle de perceber, peraí, isso está acontecendo, mas qual o recurso que eu preciso fazer nesse determinado momento? É a prece. Por isso que a melhor cura para uma obsessão é a prece, que é como Joana de Ângeles fala aqui para gente. Tudo que nós estamos pensando vai criando em torno de nós painéis mentais. Então, a partir do momento que a gente começa, estou com um pensamento estranho, tem algo ali que está permeando o tempo todo, um pensamento esquisito, eu não consigo parar com aquilo. Nós já sabemos que tem as influências espirituais, mas espera aí, tá? Tem influência espiritual, mas eu é que tenho que me controlar. Eu não posso controlar o outro, eu não posso controlar a influência da chegando, mas eu tenho a capacidade de me controlar. E qual o recurso para a gente vencer? A prece. A prece nos ajuda para nos dar direção, para a gente se acalmar, para quando o passarinho vier, como falava muito Chico Xavier para a gente, vai vir, porque nós estamos no mundo, sim, vivendo, lidando com várias pessoas, com várias situações diferentes, mas não tem que criar ninho. O que seria o criar ninho? É quando a gente fica sustentando essas ideias que não são produtivas, como ela fala, ideias enfermiças,
ideias que não nos ajudam a evoluir. E nós já sabemos, vamos fazer um paralelo com o Livro dos Espíritos, na questão 459, quando Kardec pergunta para os espíritos influenciam na nossa vida? O que os espíritos respondem? Muito mais do que vocês imaginam. De antemão, são eles que vos dirigem. Aí a gente pode pensar assim, então se é os espíritos que me dirigem, eu não tenho parcela de, vamos dizer assim, de ligação naquilo? Não, claro que nós temos. Claro que nós temos. Eles não nos dirigem no sentido de nos colocar para fazer coisas que nós não queiramos fazer. Muitas das vezes, a gente às vezes, tem vontade de fazer determinada situação, e ali aquele espírito desencarnado consegue perceber isso, começa uma ligação mental. Mas por quê? Porque nós já estávamos vibrando naquela frequência. Tem lá no Livro dos Espíritos, não existe arrastamento irresistível. Se eu falar e bloquear, não quero mais isso para minha vida, isso não está me levando a lugar nenhum, eu preciso crescer, e como a gente está falando aqui, faz a prece, começa a ler um livro produtivo, buscar ajuda para sair daquele padrão mental, não vai ter espírito nenhum que vai conseguir nos influenciar a tal ponto de nos cegar, e a cegueira de não estar lúcido, a tal ponto de não, você vai ter que fazer isso. Não, isso não existe. Sempre é nós. Nós é que nos deixamos nos envolver por determinada situação. Nós é que caímos em determinadas situações que nós ainda gostamos. Então, somos nós que temos que nos controlar. E ela vai colocando aqui para gente, aceita, desenvolve características, apresenta-se com maior riqueza de detalhes, estabelece o contato através do qual se originam as penosas fixações, lamentáveis quão perniciosas. E aí é muito interessante quando a gente fala de questão de obsessão, porque quantas são as vezes que nós não estamos bem, a gente não se dá conta disso, né? A gente acorda e a gente às vezes não faz nenhuma prece quando levanta da cama. E aí começa o nosso dia no automático. E aí as coisas estão acontecendo, que a vida, né? A vida está acontecendo. E aí você faz tudo no automático. E daqui a pouco você está reclamando de tudo. Você está reclamando da tua casa, você está reclamando da sua família, você está reclamando do trabalho, ou você está reclamando porque você não tem trabalho. Enfim, é isso que ela coloca ali para gente. Né? Essas fixações penosas. Ou seja, aquele momento que desde que eu levantar da cama, eu já tenho que estar em contato com que ser, com Deus. Senhor, protege meu dia, me ilumina para que eu faça as melhores escolhas, para que meu guia espiritual possa estar do meu lado, para que quando uma situação sair fora do controle ou algo que eu não planejava, que eu consiga me equilibrar no momento. E se eu desequilibrar por algum motivo, que eu consiga voltar rápido ao meu prumo, atingir a lucidez necessária. Então, quando a gente sai desse automatismo de fazer as coisas em uma oração, geralmente nisso que ela está falando aqui, é onde a gente começa com as fixações penosas. E a gente não tem ideia do que é o pensamento. Porque a obsessão, ela começa pelo pensamento. Quando a gente vai lá em Leon Denis, no Problema do Ser e do Destino, Leon Denis ele vai falar para a gente do poder do pensamento. E Leon Denis fala para nós nesse livro que, conforme nós vamos pensando, vão se criando ondas mentais em torno de nós. E aí, fazendo um paralelo com Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 14, quando ele vai falar de fluidos, que o Kardec fala de fotografia, pensamento, o Kardec vai trazer para a gente que tudo, a forma como nós pensamos, vai criando fotografias, ou seja, a gente vai plasmando aquilo que nós estamos pensando. Então, a obsessão começa pelo pensamento. Se eu não consigo pensar bem, se eu estou sempre reclamando de tudo, se eu estou sempre me desequilibrando por tudo, olha como é que meu pensamento não está construtivo. Olha como eu vou me ligando e me fixando em coisas que não são boas assim. É igual uma situação, por exemplo, acontece alguma coisa com alguém, nós estamos no mundo de relação, e como diz o Livro dos Espíritos, vivemos em lei de sociedade, e é assim que tem que ser, porque nós só vamos evoluir uns com os outros,
entendendo cada um, entendendo as situações, assim que a gente vai evoluir, né? Então, assim, é interessante quando a gente para poder pensar nisso, essa questão da lei de sociedade, a gente para poder refletir sobre isso, que muitas das vezes, tem um companheiro lá que eu acho complicado lá no meu trabalho. Só que é aquilo que a gente às vezes esquece, né? O que eu identifico no outro, que não é tão legal assim, é porque isso ressoa muito forte dentro de mim e eu consigo identificar no outro, tá? Mas enfim, isso aí é reflexão para todos nós. Mas assim, eu fico com aquela coisa, com aquela pessoa, com aquela irritação com aquela pessoa. Só que eu acho que é só uma irritação passageira. Só que se eu não tomar cuidado, eu começo a dormir com a pessoa, acordar com a pessoa, tomar café da manhã com a pessoa, estar o tempo todo com aquela pessoa. Por quê? Porque eu vou criando vínculos mentais, vibracionais, ocorrendo até uma obsessão de encarnado para encarnado. Porque a gente pensa muito nisso, na obsessão do encarnado para o desencarnado. Mas existe a obsessão do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado. Existem esses tipos de obsessões, que tudo vai acontecer pelo pensamento. Então, quando a gente se desentende com alguém, a gente precisa pedir espiritualidade para tirar aquilo do nosso coração, para que a gente não fique perpetuando aquela dor, aquela tristeza, aquela melancolia que pode se transformar da nossa parte num processo obsessivo para outra pessoa. Que a gente não sabe como é que aquela pessoa está pensando, como é que as ligações daquela pessoa espirituais. E às vezes a gente traz situações para a nossa vida que a gente não deveria nem, né, passar, mas é pela nossa falta de cuidado. Por isso que o livro tem um título maravilhoso, Alerta. A gente precisa tomar cuidado. Ainda mais nós que somos espíritas, que seguimos o Cristo, que temos o entendimento de que as relações, elas não só se permeiam no plano material. As relações, elas vão além do plano material. Elas continuam permeando no plano espiritual e na volta à matéria. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tirar, por isso que Jesus falou a questão do perdão. Mas como o mestre sabia que era o ensinamento mais complicado para nós, se torna complicado para nós por causa do nosso orgulho, que nós ainda temos muito grande dentro de nós, foi o último ensinamento que Jesus nos deu quando estava aqui na Terra. Quando lá na cruz, lá crucificado, que ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi o último ensinamento que esse espírito de luz, esse espírito crístico, espírito puro deu para nós. O que Jesus falou do perdão? Porque o perdão liberta. E o perdão faz com que a gente não tenha esses processos obsessivos. Agora, por que o ódio, o rancor faz com que a gente se ligue esses companheiros? Porque você começa a vibrar em faixas mentais que não são faixas mentais produtivas. E isso vai fazendo um emaranhado que a gente não tem ideia do que pode se vislumbrar lá na frente, pode acontecer com isso lá na frente. Por isso que o ideal é nós tirarmos o nosso nó. Fernanda, mas o outro não quer tirar o nó. O outro quer ficar com o nó. Mas faça você a sua parte. Mas o outro não quer falar comigo. Faz prece. Coloca o nome na caixinha de radiação quando for ao centro. Faz a tua parte. O outro passa por mim, não adianta, não quer me dar bom dia. Tudo bem. Respeito. Cada um com seu cada um. Fala com essa pessoa mentalmente. De Deus, bom dia para essa pessoa. Nós não temos mais desculpas para a gente ficar vibrando no negativo, ficar vibrando em coisas que não são produtivas assim. Até porque a doutrina espírita, ela é muito séria e a doutrina espírita, ela é muito verdadeira para nós. Verdade pura que os espíritos trazem para nós. E os espíritos, eles mostram para a gente, olha, a vida de vocês, a vida de espírito imortal, não essa vida somente a vida material, a vida como espírito imortal. O que você quer para a sua vida enquanto espírito imortal? E aqui a Joana continua, né? Se recusada, apaga-se em névoa diluente para repetir-se
com maior intensidade, até alcançar a correspondente vibratório na mente receptora, que passa a largo prazo a submeter-se ao positivo que termina por dominar. Olha o que ela está falando aqui, o que a gente está trazendo aqui. Você fica com aquelas ideias fixas, vibrando, vibrando, e isso você vai trazendo ondas, né, eletromagnéticas para o teu pensamento, porque eletromagnéticas, né, o pensamento com pensamento vai se atraindo assim, através do fluido, e o que ela fala ali, ó, quando ela coloca a névoa. Quando a gente vai ver uma névoa, é aquilo tudo assim que você não consegue, né? Um nevoeiro, você não consegue identificar as coisas, fica tudo assim muito opaco. E é assim que fica o nosso pensamento. Quando o nosso pensamento está em desalinho, quando o nosso pensamento não está bom, fica uma névoa em torno de nós. Ou seja, por quê? Porque nós não estamos conseguindo vibrar positivamente. Ah, Fernanda, mas assim, é muito complicado, a gente vive a vida, né? Tem problemas no trabalho, problema na família, problema aqui, problema ali. Poxa, mas é difícil, alguma hora a gente se desequilibra, sim, normal. Na nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, perfectíveis, sim, que a nossa fatalidade é nós nos tornarmos um dia um espírito puro, todos nós chegaremos a essa perfeição, né, de ser espírito puro. Então, enquanto isso, nós vamos nos desequilibrar, mas a gente precisa se conscientizar, porque a partir do momento que a gente estuda e se conscientiza do nosso papel enquanto espírito mortal, esses desequilíbrios vão ficando menores. Por quê? Porque a gente começa a refletir mais nas consequências do desequilíbrio. Por exemplo, os nossos momentos de tristeza, eles começam a ficar menores, porque a gente começa a refletir nesse desenrolar desses pensamentos. Não é que a gente não vá sentir mais esses desequilíbrios, não é que a gente não vá sentir as tristezas, não é que a gente não vá sentir raiva, não, ainda vamos, porque ainda somos espíritos que estamos no esforço, como fala Kardec. Você reconhece o verdadeiro espírito, não é aquele que está pronto, aquele que doma suas más inclinações. Então, a gente ainda vai sentir, infelizmente, esses vícios. Mas quanto mais conscientizado é o espírito, mais ele consegue acionar os recursos, que a gente já falou aqui, para não ficar ali, como a Joana fala, nessas fixações mentais que esses vícios trazem para nós, enquanto espíritos. Aí ela fala, né? A obsessão é enfermidade generalizada. Sim, porque o processo obsessivo traz até doenças para o corpo físico. Traz doenças para o corpo físico. A gente vai ver lá naquele livro Entre a Terra e o Céu, que André Luiz conta para gente, um processo obsessivo de uma encarnada da desencarnada para a encarnada. E assim, que gera problemas no corpo físico, sim. Por isso essa enfermidade. Gera problemas na questão psíquica, tá? E até na questão física da pessoa. Por isso que a gente não deve se deixar levar por qualquer sensações, por qualquer prazeres, por qualquer pensamento, porque a gente já sabe que essas coisas são situações muito sérias e que não vão acabar assim da noite para o dia, não. Então, quando vem um pensamento esquisito, eu tenho duas situações a fazer. Ou eu vou acolher aquele pensamento esquisito e vou ficar vibrando naquilo, deixando aquilo crescer em torno de mim, fazendo ligações. Tem lá no livro dos espíritos, espíritos simpáticos, quando Kardec vai falar. Quem são os espíritos simpáticos? São espíritos que se afinizam. E esses espíritos simpáticos podem ser um grupo de encarnados, um grupo de desencarnados, um grupo de desencarnados para com encarnados, enfim. Espíritos simpáticos vão se afinizar. Kardec coloca lá. Mas os espíritos explicam muito bem para gente. Não quer dizer que a simpatia seja para o bem, não. Espírito simpático é aquele espírito que vai se ligar a nós pelo que nós estamos pensando, a forma como nós estamos agindo e as nossas escolhas do dia a dia. Então, é isso que a Joana está falando ali para gente. A obsessão ela gera essa enfermidade a partir do momento que eu vou me deixando levar por situações que não são produtivas e eu vou me ligando a esses espíritos que vão se tornando simpáticos a mim, a questão da mente à mente, e daqui a pouco eu estou com uma enfermidade.
Daqui a pouco eu estou com um desequilíbrio muito grande, porque eu me deixei levar por aquela situação. Eu não consegui acionar a vontade, que é o que Leon Denis fala, nesse livro também, no Problema de Ser e do Destino, que a maior potência da alma é a vontade. Eu não consegui acionar a vontade para eu sair desse emaranhado que eu mesmo me coloquei. Porque os espíritos, eles estão nos rodeando. Isso não é para a gente ter medo. Por isso que a gente estuda. Para a gente poder entender. Por que a gente vigia a nossa casa? A gente deixa a nossa casa aberta para qualquer pessoa entrar? Não. Por que a gente vigia a nossa casa? Porque a gente sabe que dentro do país a qual nós estamos, dentro do planeta a qual nós estamos, existem pessoas boas, mas infelizmente essas pessoas que não são tão bem intencionadas assim. Do mesmo jeito que a gente vigia a nossa casa material, a gente tem que vigiar o nosso pensamento. Porque a população desencarnados aqui no planeta Terra também vai estar na mesma situação. Vão ter espíritos bons aqui trabalhando, desencarnados, nos ajudando, espíritos puros que vêm em caravanas para nos sustentar, nos ajudar, e também vão ter espíritos desencarnados mal intencionados, né? E a gente é que vai dizer com quem que a gente está se ligando, através de situações que a gente vai vivendo. E aí ela vai falando aqui, ó. Desde que o agente obsessivo é persistente no plano negativo, a que se afervora, este muda de técnica toda vez que repudiado. É aquilo, né? Tem até no livro dos Espíritos também, quando ele fala, quando o Kardec pergunta sobre a questão da obsessão. A Kardec pergunta mais ou menos assim: ah, mas quando o espírito, né, ele vê o desencarnado, vê que não está encontrando ressonância naquele encarnado, ele deixa? Sim, os espíritos falam sim, mas ele fica ali na tocaia. É o que a Joana está falando aqui, ó. Eles vão buscar técnicas, eles vão buscar situações para o quê? Quando ele fala, para tentar nos levar para o lado negativo, quando é repudiado, mas vai de novo para nós, é a nossa vontade. É a nossa vontade. Gente, nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Não temos que culpabilizar ninguém. Nós somos responsáveis por isso. E graças a Deus, é o que nós sempre costumamos a dizer, que nós temos uma doutrina abençoada. Não porque nós somos privilegiados, não é isso. Mas nós escolhemos nessa encarnação estudar. Nós escolhemos nessa encarnação ficar mais lúcidos. Então, nós temos que fazer, sim, jus a tudo isso que a gente está aprendendo. Ah, como a Jana falou, poxa, mas tem espíritos que vão ficar ali tentando de tudo para nos tirar do prumo? Tem, a gente já sabe. Ainda mais nesse momento a qual a gente está passando, que é a transição planetária. A transição planetária está aí. Nós sabemos que tem espíritos que já estão desencarnando e que não vão ter mais a possibilidade de reencarnar no nosso planeta. Por quê? Vamos raciocinar junto. Conforme o planeta vai evoluindo, a psicosfera do planeta evolui também. A psicosfera do planeta evolui, a matéria do planeta evolui também, porque o planeta vai evoluindo. E ali, todos nós já sabemos aqui que para a gente reencarnar dentro de um planeta, a gente precisa ter uma matéria, que é o corpo físico, e precisa ter alguém para nos abrigar. Como vai ser possível num planeta regenerado se as mães já vão estar mais evoluídas também? Se as provas para se passar num planeta regenerado não vão ser provas tão desafiadoras, como fala Antônio de Aquino. Esse espírito fala de falar desafio, não difícil. Tão desafiadoras. Então, como é que esses espíritos vão reencarnar aqui? Não tem mais condição, não tem fluido. O fluido deles vai ficar incompatível com o planeta. Por isso que eles vão para outro planeta, vão ser exilados para outros planetas mais primitivos para que eles possam fazer o dever de casa. Para que eles possam perceber a oportunidade que eles tiveram e eles não aproveitaram. Mas uma vez aproveitando no planeta qual eles vão estar e conseguindo provar para eles mesmos que eles já conseguem estar no caminho do bem, eles retornam para o planeta qual eles começaram a sua trajetória. Então é isso que a Joana vai colocando aqui para gente. E esses espíritos, o que eles vão fazer agora? Até Kardec pergunta isso no livro dos espíritos. Mas por que alguns desses espíritos que não vão mais reencarnar aqui, por que eles ficam ali nos
tentando do outro lado da vida, como a Joana está falando ali, ó, toda vez que é repudiado, eles vão mudando técnicas para nos tentar. O que no livro dos Espíritos a gente tem de resposta dos Espíritos? Porque eles não são felizes, então eles querem levar companheiros com eles também. Infelizmente, a gente sabe que isso está acontecendo. Infelizmente, a gente sabe que tem muito companheiro do outro lado da vida que está aí tentando, que já sabe que perdeu nesse momento, perdeu a oportunidade de reencarnar na Terra novamente, mas quer levar alguns com eles. Mas é isso que a espiritualidade está mostrando aqui para gente. Mostrando o caminho, mostrando os recursos para que a gente não caia nesses abismos, para que a gente não role do precipício. Por isso que a gente está tendo todos os recursos de estudos, por isso que a gente tem que estudar. O estudo abre a nossa mente, faz a gente refletir sobre as situações. Mas não é só a gente estudar, a gente colocar na mão na massa também. Porque o trabalho no bem cria em torno de nós uma armadura, entre aspas, espirituais. Porque conforme a gente vai trabalhando no bem, espíritos de luz vão se ligando a nós. E o nosso padrão vibratório vai modificando. E o nosso padrão vibratório modifica a ponto de alguns companheiros como esse já não conseguirem mais nos atingir. Por quê? Porque a nossa vibração não está mais se ligando à vibração deles. E ela continua aqui falando, ó, quando ela vai colocando aqui, mentes viciadas com mais facilidade, ó, aquilo que a gente falou, aceitam as sugestões mórbicas que lhes são insufladas dentro do campo em que melhor se expressa. Mentes viciadas. Por isso que a gente precisa, gente, a doutrina espírita, ela trabalha diretamente com o livre-arbítrio, que são as escolhas, e com a reforma íntima. Por isso que a gente precisa se reformar. Para que a nossa mente ela saia desses pensamentos de vícios. Coisas que a gente gosta, a gente precisa começar a refletir. Isso que eu gosto, isso que eu sinto prazer, o que isso vai me ajudar enquanto espírito imortal? Se é algo que eu consigo trazer para dentro de mim e refletida na minha consciência que é algo produtivo, que eu continue. Mas se é algo que eu estou vendo que não, isso não é produtivo para mim, eu tenho que ir me reformando para eu conseguir me libertar desses hábitos de vícios que não são produtivos. E é que ela fala, aí ela vai trazer aqui, ó, desconfiança, ciúme, ódio, desvario sexual, dependência alcoólica, as drogas, a gula e a maledicência. E ela coloca ali reticências, né? Todos os outros vícios. Por quê? Porque nós já sabemos. Todos esses vícios aqui nos atrapalham. Você está dentro de um relacionamento, qualquer que seja relacionamento, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, qualquer relacionamento. Aonde impera o ciúme, que tipo de espíritos vão estar me sustentando ali naquele relacionamento? Não são espíritos de luz. No relacionamento que eu tenho uma desconfiança, que eu começo a querer prender o outro de qualquer forma, que tipo de ligações eu estou estabelecendo? Quando eu começo a me corromper com a questão do álcool, e eu bebo, eu não consigo, fico bebendo o tempo todo, ou eu vou para a questão das drogas, que espíritos vão estar ali? Os espíritos vão estar ali me influenciando. Por que eles vão me influenciar? Porque muitos têm esses vícios do outro lado da vida e chegam perto de nós para nos instigar aquele vício e sugarem também esses vícios. São os vampiros do outro lado da vida que a gente sabe que tem. Então, assim, é a gente que precisa tomar cuidado. A maledicência. Tem pessoas que ficam, já acordam, falando mal de todo mundo. Falando. O que isso vai te levar? É diferente de você perceber, às vezes, alguma coisa que vai prejudicar um grupo, como São Luís fala lá. Analisar as imperfeições humanas com o sentido de fazer nós percebermos o que não é tão bom para a gente crescer, isso ok. Eu estou vendo o comportamento de uma pessoa. Eu falei isso aí, esse comportamento não foi um comportamento, né? Não, se eu passar por isso, eu não vou responder dessa forma. Isso é uma coisa. Isso é que São Luís fala no Evangelho. Outra coisa você está vendo o que fulano fez? Aí começa a passar para um, passa para outro, faz a fofoca, maledicência. Isso é complicado. Que espíritos vão estar ligados a mim ali, nessa questão da maledicência?
Então, é tudo isso que a gente tem que prestar atenção. Ela vai trazendo alguns exemplos aqui para a gente perceber o quê? Em tudo há espíritos. Tudo. Isso que a gente está fazendo aqui agora. Tem espíritos aqui na minha casa, tem espírito na casa de cada um de vocês, mas quem não sei esses espíritos? Espíritos iguais a gente, né? Que estão querendo estudar, que estão querendo se melhorar, e alguns até mais elevados do que nós. Por quê? Porque olha o que a gente está buscando, olha as sintonias que a gente está se ligando. Então, é isso que a Joana de Ângeles fala ali pra gente, ó. Ela continua. Temperamentos arredios, suspeitosos, são mais acessíveis em razão de melhor agasalharem as induções equivalentes que lhes associam em forma de perfeita sintonia. Então, aquilo, ó, só de agasalhar, é interessante quando ela fala, né? Agasalhar é você trazer para si. Então, olha o que ela coloca ali. Às vezes, a gente agasalha esses vícios, a gente traz para dentro de nós aquilo. A gente cristaliza essas situações improdutivas. E ela vem trazendo para a gente que a gente precisa se libertar dessas situações, retirar esses agasalhos. É a reforma íntima que nós estamos falando aqui. Tem um livro belíssimo, belíssimo, da Irmã Cidufo, que é a Reforma Íntima Sem Martírio. A Irmã Cidufo, ela trabalha para a gente uma reforma íntima, mas sem nós ficarmos com essa ideia de que eu tenho que fazer tudo de um dia para o outro. Não é assim. Não é assim. Então, a irmã, ela vai trabalhando para a gente passo a passo de como nós temos que nos reformar, trabalhando conosco passo a passo das nossas melhorias de atitude, mas sem a gente se punir nesse processo. Até porque, gente, a culpa paralisa. 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? A gente avançar, é progredir, é crescer. Então, se eu começo a perceber que eu tenho determinado vício, X ou Y, e eu começo a me punir com aquilo, não é o objetivo da encarnação. Até porque também eu me punindo, eu vou entrar em outro processo obsessivo, que é o processo obsessivo da culpa. Que espíritos também vão se ligar ali a mim para ficar me colocando com sentimento de culpa, com sentimento de tristeza. Eu vou abrir para uma depressão. Não é esse o objetivo da reforma íntima. Por isso que a irmã se dá esse passo a passo para a gente. É a gente se encarar sim, perceber. Eu ainda tenho muita coisa que eu preciso resolver, ok. Mas entender que eu tenho uma encarnação para resolver, que eu tenho métodos, formas, que eu estou ali com o guia espiritual do meu lado, que me protege, que me tela, que eu tenho que pedir força para ele para conseguir, que eu não estou sozinha. A irmã trabalha isso belíssimo nesse livro. Ela mostra que a gente não está sozinho para se reformar. E a Joana continua aqui. Caracteres violentos, apaixonados, mais fortemente se fazem malévolos em decorrência do espírito rebelde, que neste corpo habita, dissimulando as chispas que lhes acendem as labaredas do incêndio interior, a exteriorizar-se como fogaréis destruidores. Com certeza. Quantos comportamentos violentos e impulsivos? Ah, mas a gente não pensa? Pensa sim. Pensa. É porque o pensamento é rápido, mas a gente pensa. Então, quantas brigas poderiam ser evitadas? Quantas discussões poderiam ser evitadas? Como ela coloca, nesses processos de discussões, tem espíritos ali. Quantas são as vezes, trazer para a gente, às vezes está discutindo com alguém alguma situação, e se você não parar ali, peraí, calma, o que eu estou fazendo? Você continua, e daqui a pouco você está falando coisas que não tem nada a ver com aquele momento. Mas que você está falando coisas porque você já está sendo induzido por alguém. Então, é isso que ela fala ali, dos comportamentos, dos caracteres violentos. Quantas pessoas que falam, nossa, mas a briga só começou por conta de uma toalha, de uma situação, e se transformou em algo, por quê? Porque já está dentro de nós, como ela fala, a violência em algumas pessoas, e o espírito, que é o obsessor, ele não vai fazer você fazer algo que você não tenha dentro de você. Ele apenas vai, né,
potencializar aquilo que tem dentro de você. Ele encontra ressonância naquilo que tem dentro. Então, assim, as pessoas já são violentas, não conseguem parar de serem violentas, então vão ser lá envolvidas por aqueles espíritos desencarnados que também são violentos, e muitas das vezes chegam até a vias de fato, numa discussão que começou por algo mínimo. Mas por quê? Porque não pararam, não oraram, não saíram de perto. Porque nós percebemos quando a gente não está bem. A gente percebe quando a gente não tô legal. Eita, peraí, eu vou sair de perto dessa pessoa, porque eu não tô bem. Já estou começando já a ficar um pouco agressivo ou agressiva. A gente consegue perceber isso. Mas é como ela fala ali. Pessoas que são muito violentas, muitas das vezes já estão nesse processo da violência, já está algo tão naturalizado dentro delas, que muitas das vezes chegam a situações de tragédias muito complicadas, porque não buscaram um equilíbrio, não buscaram uma espiritualidade, não pararam para refletir sobre o que aquela atitude ali iria desenrolar de consequências posteriores. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Aí ela fala aqui, ó, personalidades ociosas são mais suscetíveis em razão da mente vazia, que sempre vai acolher o que lhe apraz. Paulo de Tarso fala, né? Por que o bem que eu quero fazer, eu preciso de um esforço, e o mal que eu não quero mais fazer, baixa um momento de vigilância? É o que o Joana Diante está falando aqui pra gente. Que mente vazia? Isso que a gente tem que trabalhar. Se você ficar o tempo todo parado, o tempo todo assim, você daqui a pouco vai estar, isso que eu falei, entrando em vibrações, situações que não são tão legais assim. Ainda mais no momento que a gente está vivendo. Momento, sim, correto, porque nada acontece sem a permissão de Deus, mas é um momento que nós sabemos que a atmosfera do nosso planeta está com muitos pensamentos também equivocados. E a gente sente essas vibrações. Por isso a gente ficava ali só pensando, a gente acaba entrando nessas vibrações. Por isso que a gente, como eu falei, temos que trabalhar no bem. Porque o trabalho no bem não dá tempo da gente ficar ocioso, não dá tempo da gente pensar em bobagem. Porque, não, agora não dá, eu tenho que ir lá prestar o trabalho, e agora eu tenho que fazer isso. O trabalho no bem nos ajuda. Nos ajuda o quê? A gente perceber o mundo de outra forma. E a gente pensa assim no trabalho do bem, né? Ah, mas eu estou indo para aquele trabalho para ajudar as pessoas. Sim, as pessoas vão ser beneficiadas por aquilo, mas o mais beneficiado somos nós. Porque nós estamos tendo a oportunidade de apagar marcas negativas de um passado delituoso que, graças a Deus, com o esquecimento do passado, nesse determinado momento a gente não tem acesso, mas a gente sabe, a gente sente, a gente sente. Então, graças a Deus, a gente não tem acesso. Mas é o que ela está colocando aqui para a gente, Joana de Anjos. Por isso que a gente precisa trabalhar, porque olha o que ela fala, ó. Deixando-se conduzir pela personagem dos seus afins desencarnados. Quando nós ficamos na ociosidade, a gente acaba, às vezes, afins. Olha como é que ela coloca. Tudo aquilo que a gente já falou. É afins. O desencarnado também não vai puxar uma coisa que você não é, que você não sente prazer. Ele vai ali se sintonizar com aquela pessoa que tem os mesmos prazeres que ele, tem as mesmas escolhas que ele. Então, isso que ela fala aqui. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo lendo algo produtivo, fazendo coisas produtivas. Poxa, hoje eu não estou tão bem assim. Ah, então eu vou lá, vou ler o Evangelho. Gente, o Evangelho é um livro que a gente tem que ter na nossa cabeceira. O tempo todo, lê ele, tem passagens belíssimas. Lê ali o Cristo Consolador com fé no seu coração, pedindo a Jesus para te dar força, para você melhorar aquilo que você está sentindo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, Fernanda, eu não estou bem. Ela falou assim, eu não estou bem e tal. Eu comecei a falar, eu falei, amiga, olha só, vamos lá. Quais são os recursos? Ela prece. Ela é isso mesmo, vou fazer. Eu falei, abre o Evangelho. Eu falei, reflete um pouco, faz uma prece, pede ao teu guia espiritual para te dar força, para limpar teu coração esse sentimento que você tá, que você não sabe de onde que vem. E ela falou, me mandou mensagem 4h pouca da tarde. Ah, já estou bem melhor, graças a Deus. Que é isso? É aquilo que Joana está falando ali. Quando a gente não estiver bem, a gente busca esses recursos. Esses recursos vão fazer a gente abrir uma sintonia com o nosso guia, com os amigos que vão nos ajudar. Vão nos ajudar a quê? Ajudar a nós melhorarmos a nossa vibração.
melhorando a nossa vibração, muito bom vai ser para a gente. Que a gente vai fazer um elo de ligações espirituais com Jesus, com Deus, que são essas ligações que a gente precisa buscar na nossa vida, para a gente conseguir dar conta do nosso planejamento reencarnatório, para a gente conseguir dar conta do que a gente veio fazer aqui. E aí ela continua ali, ó. A ação do pensamento otimista, agora ela vai para o otimista, ó. E operante, o labor fraternal de solidariedade, a preocupação edificante em favor do próximo, os serviços grandiosos a benefício dos outros, o interesse honesto pelo bem-estar alheio constitui a terapia preventiva quanto curadora contra a obsessão. Quer não ter problemas com obsessão, trabalhe no bem. Quer não ter problemas com pensamentos intrusivos, pense bem para os outros. Vibre da sua casa. Ore pelas pessoas. Você não vai... Esses espíritos, infelizmente, ainda não são espíritos maus. Porque todo mundo foi criado por Deus. Espíritos ainda não evangelizados não vão conseguir se sintonizar com você. Então, ali a Joana Diante está dando para a gente a receita. Então, não há espírito obsessor que vai ficar do lado de uma pessoa que só está querendo coisas boas para o outro. E se ele ficar, ele vai se transformar também. Aí ele vai deixar de ser obsessor. Ele vai se transformar. Olha, Divaldo, gente. Divaldo ficou muito tempo, máscara de ferro, ali muitos anos, observando Divaldo. Máscara de ferro, por quê? Porque o Divaldo via aquela máscara, tanto que era como é que é? A dureza daquele espírito. E Divaldo ali trabalhando bem, a tal ponto desse máscara de ferro influenciar companheiros quando o Divaldo ia, dar comida do companheiro cuspir, jogar coisa nele, todo mundo sabe disso. E o Divaldo vendo o companheiro ali, ele continuando na firmeza dele, até que chega um determinado momento que ele está lá naquela casa do caminho, casa maravilhosa, que acolheu várias crianças, que o Divaldo não teve filhos, né? Não gerou filhos, mas ele gerou filhos do coração. Crianças que ele ajudou, companheiros que ele colocou num trabalho de luz, um trabalho de amor, que ele foi ali sustentando aquelas almas. Ele recebeu almas, às vezes, muito difíceis naquela casa do caminho, e que ele conseguiu resgatar. Até que chega um determinado momento que chega uma criança totalmente com problemas, e uma pessoa da Casa do Caminho fala, Divaldo, a gente não tem como acolher essa criança. Ele fala, não, vamos acolher sim. E ali o Máscara de Ferro perdoa ele, porque aquela criança era a mãe dele. E ali daquele dia ele percebe que o Divaldo realmente estava no esforço de ser um homem melhor. E ele fala, eu vou te deixar agora. Então é isso, a gente não vai combater o bom combate com o mal. Já temos situações mal resolvidas do passado com companheiros, sim. Mas a gente não vai combater isso não nos modificando espiritualmente. A gente só vai conseguir combater quando nós conseguirmos estarmos em ligações espirituais, com os amigos espirituais. Enquanto a gente estiver ali com o pensamento em coisas que não são tão boas assim, fazendo situações que não são tão boas assim, a gente não vai conseguir ser feliz. E a gente precisa ser feliz. Por que a gente estuda tudo isso? Para que a gente seja feliz. A gente precisa ser feliz. E aqui, ó, ela vai continuando para a gente. Com tudo que a gente falou, a prece, o hábito de orar, gerando um clima de paz, um clima de paz, a leitura elevada que cria clichês psíquicos superiores, a meditação em torno de questões que enobrece. Então, olha o que ela está falando para o diálogo edificante. Gente, isso aqui, Joana Diante está falando para a gente. Sigam esse caminho e vocês serão felizes. Sigam esse caminho e vocês não terão tantas perturbações assim. Estejam com Jesus, porque vai valer a pena. E é isso que a gente precisa trazer. Por isso que o título da lição é Obsessão em Jesus. Porque quando a gente escolhe Jesus, a gente consegue sair desses tormentos que a nossa mente às vezes nos leva. Porque nós ainda ficamos muito em desequilíbrio entre o que nós queremos ser
e o que nós não queremos mais ser, mas que fomos lá no passado em outras encarnações. Então, estar ao lado de Jesus é o que eu vou trazendo para mim mesmo, mostrando o que eu quero ser. E aí, Joana fala assim para a gente: na condição de terapeuta divino, prescreveu Jesus contra os flagelos da obsessão, fazer ao próximo somente o que desejar que este lhe faça. Ela fala: o amor que nos dedicamos a nós mesmos automaticamente se dilatará em relação ao nosso próximo, desfazendo as matrizes do mal que ainda se demoram fixadas em muitos dos seres que pululam em torno da Terra, ao mesmo tempo auxiliando-os a despertarem para o bem e para a felicidade. Então, olha o que ela está falando aqui para gente. Faz o bem, como Jesus falou, faz o bem para o próximo. Porque quando você está fazendo bem para o outro, você está fazendo bem para você, é o que a gente falou aqui hoje. Ah, se eu quero ser feliz, eu tenho que contribuir para a felicidade do outro também. Eu tenho que contribuir para a felicidade do outro. Eu tenho que ficar feliz quando o outro está feliz. Eu tenho que querer que as pessoas estejam bem. Eu não posso achar normal. Ah, a chuva está caindo lá fora. Tudo bem que tem que chover, mas está caindo uma tempestade. E eu ficar na minha casa. Não, tem que orar pelas pessoas, orar. Senhor, orar pelas pessoas que estão em situações de rua, orar pelos animais que estão em situações de rua, pelas pessoas que moram, porque não têm condições, mas que moram em lugares que não têm infraestrutura. A gente sabe que a chuva é necessária, Senhor, mas misericórdia dessas almas. É isso que Joana está falando para a gente, que Jesus fala para a gente. É a gente, a todos os momentos, se colocar no lugar do outro. Porque se a gente estivesse naquela situação, a gente gostaria também que alguém orasse pela gente. Mesmo se tivesse no celular, tivesse tudo bem, sem estar em risco de nada. Mas a gente ia querer que uma prece chegasse para a gente. Porque a prece é o sustentáculo para nós e nós podemos orar pelos outros. Está lá no livro dos Espíritos também. Você pode orar por você e orar por outra pessoa. Porque a prece é irradiação. A prece é sentimento, vai chegar no companheiro que está precisando. Eu não posso, às vezes, tem muitos lugares, como a gente falou, que a gente vai fazer a caridade, não dá para a gente ir naquele local. Mas a oração é um ato de caridade. Eu não posso ir lá para a guerra? Claro que não, a oração com prudência. Mas eu posso, da minha casa, orar pelos países que estão em guerras, para que os governantes eles tenham lucidez e que eles percebam que esse não é o melhor caminho. Isso a gente pode fazer, que nos compete nesse momento, mas tem coisas do nosso dia a dia que a gente pode ir lá e colocar a mão e ajudar. Ou seja, qualquer coisa é trabalho no bem. Ajudar uma pessoa através de uma prece, ajudar um companheiro através de um abraço. E principalmente, para a gente terminar, como Joana fala aqui para a gente, ter o olhar de misericórdia, desejar para o outro que o outro seja feliz, porque quando a gente faz tudo isso, não há, assim, é uma impossibilidade da gente ter obsessores, como eu falei. Porque os obsessores que estiverem vão se transformar junto com a gente. E vão começar o trabalho no bem junto de nós. Então, que a gente aproveite bastante a nossa encarnação. Que a gente siga com Jesus, que a gente trabalhe no bem. Porque o trabalho no bem fortalece o homem. E o trabalho no bem cria em nós uma couraça espiritual. E o trabalho no bem faz com que nós tenhamos resistência espiritual, para que a gente possa cada vez mais ajudar, que a gente peça isso para Deus, Senhor, que eu possa ser o teu instrumento, seja eu vigília ou até quando eu estiver dormindo, que a gente sabe que a gente não está dormindo, que a gente seja um instrumento de luz e que a gente possa, todos os recursos que nós temos, acudir ao irmão de caminhada, porque dessa forma as obsessões não chegam, porque a nossa vibração vai estar elevada. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, minha irmã, pelo seu estudo. Olha, gente, o livro é esse aqui, ó. Alerta, né? Como a Fernanda falou, um livro maravilhoso de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Anjos. E a Joana, nesse livro, nos dá vários alertas. E esse alerta de hoje, a Fernanda veio aqui ratificar, endossar. Foi maravilhoso, Fernanda. Adorei. Muito bom. Você destacou vários pontos aí para todos nós realmente prestarmos muita atenção
porque às vezes a gente se deixa levar pelo momento. E esse momento é que estraga tudo, né? É que atrapalha a nossa vida. Então, a gente tem que estar continuamente em alerta para não nos deixarmos arrastar pelo mal, porque às vezes basta uma coisinha pequena, né? Um ato pequeno, mas já destrói toda a nossa vida. Então, vamos orar muito. Então, eu quero agradecer muito a você pelo estudo da noite de hoje. Foi ótimo. Eu acho que todos aqui gostaram. Eu, pelo menos, gostei muito. Gostei muito, né? E quero pedir que você leve o nosso beijo no coração, o nosso abraço para os companheiros do Centro Espírita Clarence, lá da Vila da Penha, uma casa que trabalha muito pela divulgação do Evangelho e pela prática da caridade, tá bom? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Lembrando a todos que dia 2 de fevereiro, na próxima segunda-feira, nós iniciamos os nossos cursos, sempre às 16 horas, segundas, quintas e sextas. E na quarta-feira, às 18 horas, com o estudo do Evangelho, o estudo do Sermão do Monte. Tá bom? Mas essa semana, a nossa próxima reunião é quinta-feira para nosso estudo do Evangelho, a nossa palestra sobre o Evangelho, às 18h30, estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho, né? Que não é nada mais, nada menos que amai os nossos inimigos. Né? Olha só, como tem tudo a ver com obsessão. Amai os nossos inimigos. E nós vamos falar sobre, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Algo muito difícil para nós ainda, né? Oferecer outra face. Mas fazendo isso, a gente vai acabando com a obsessão, porque é a humildade. Então, está tudo bem ligadinho. Então, nós vamos encerrando aqui e eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer a nossa prece de agradecimento. Ideína, por favor, minha amiga, você pode ligar seu microfone e fazer a nossa prece? Ok. Então, nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, em agradecimento por esse momento sublime, por essa irmã que nos trouxe tanto esclarecimento. Vamos agradecer, Senhor, a Francisco de Assis, esse irmão que nos recebe em sua casa, amparado também pelo nosso irmão Jéssias Gonçalves, que somos todos trabalhadores em conjunto desses dois irmãos. E assim sendo, Senhor, pedimos que a sua luz se faça junto a cada irmão, em cada lar, em cada coração, para que possa esses irmãos que se encontram, Senhor, em momentos difíceis, serem envolvidos na luz, na paz e na harmonia. Senhor Deus, Pai da vida, Jesus, nosso mestre, nosso querido amigo, nosso irmão maior, que a sua luz se faça em todos os lares, em todos os corações, e que possamos continuar na marcha desses estudos para que possamos nos tornar melhor. Fiquem conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre, abençoe a todos nós. Tchau, gente. Obrigada, tá? Eu que Tchau, agradeço. tchau. Obrigada, fique com Como Deus. dizia Francisco de Assis, paz e bem para É, todos. com certeza. Tchau. Obrigada, fique com Deus.